Oi, pessoal, iniciando aqui o nosso bate-papo no Pode Adotar. Eu, Mariana, eu me senti na obrigação de trazer para vocês o porquê que eu posso me posicionar como autoridade no assunto da adoção. Afinal, quem é essa, né? Qual a história de vida dela e por que ela de diferente pode agregar sobre esse assunto? Bem, eu sou Mariana, casada com o Júnior e sou mãe biológica do Tomás. Mas eu sou filha adotiva da Dora, e a Dora, ela me acolheu quando eu tinha 2 dias de vida. Ela foi me buscar na maternidade porque a minha progenitora, minha mãe biológica, muito nova, se não me engano ela tinha por volta de 14 anos, ela não tinha condições financeiras e muito psicológicas para poder cuidar de uma criança. Então ela deixou avisado no hospital que ela não ficaria comigo. E a minha mãe, ela que sempre teve o sonho de ser mãe, apesar de ser solteira, de ainda não ter essa família formada, ela foi avisada e ela foi me buscar no hospital com muito amor, com muito carinho e me acolheu como filha dela desde o dia 2, né? O umbigo caiu em casa, então eu tive esse carinho e esse cuidado desde muito tenra, né? Desde muito bebê. E desde sempre a minha mãe sempre tratou esse assunto de uma maneira muito leve. Ela nunca escondeu de mim a minha condição de filha adotiva, de que eu era filha do coração, que ela não me teve, ela não me gerou. E durante o meu crescimento, por esse ser um assunto abordado de uma forma muito leve, muito corriqueira, eu esclareci todas as minhas dúvidas referentes à minha condição como filha adotiva e isso nunca foi considerado um tabu para mim. Inclusive, por isso que muitas das pessoas assustam quando eu abordo esse assunto de uma forma muito tranquila, leve e corriqueira, porque as pessoas acham e falam, nossa, a Mariana encara o assunto da adoção de uma maneira muito leve. Ele é muito leve realmente porque para mim ele sempre foi apresentado de uma maneira muito leve. Foi a forma com que eu conheci minha mãe, foi a forma que eu fui abraçada como filha. Então essa questão do assunto da adoção, para mim, ele não só é visto de uma forma extremamente positiva, como também de uma forma muito amorosa, foram meus laços de família. E a minha vida, ela só vai fazer sentido quando eu for mãe, da mesma forma que eu fui filha. E esse daí é o meu segundo ponto de vínculo com a adoção. Além de eu ser filha adotiva, eu sou mãe adotante. Eu enfrentei todo o processo para me tornar qualificada perante a justiça brasileira para ser apta e receber uma criança. E nós estamos aguardando a minha filha e o meu marido, nós pleiteamos isso, nós estamos no lugar da fila. Atualmente nós somos o casal aqui na Baixada Santista, se eu não me engano, posição número 48. E eu brinco que eu estou grávida desde agosto de 2021, que foi quando a gente iniciou todo esse processo, entrando em contato com o juizado, fazendo as entrevistas também com as assistentes sociais e deixando claro essa vontade de que a minha família ela só vai estar completa quando a minha filha chegar pelo vínculo da adoção. E durante toda essa minha vida, eu hoje com 42 anos, eu sempre ouvi questionamentos de assim, nossa, mas você não tem medo da doença que você pode ter? Você não tem receio sobre a sua genética, sobre a sua ligação sanguínea? E eu também trago até para desmistificar muitas das pessoas que viram e falam assim, nossa, essa criança, ela é filha de um ex-drogado, de um ex-alcoólatra, ela vai virar isso, ter essa condição taxativa. Bem, trazendo agora um pouco da minha história, né? Eu sou formada em Relações Internacionais, eu tenho MBA em Comércio Exterior, trabalhei no Comércio Exterior durante 18 anos e em várias multinacionais. Eu sou poliglota, atualmente eu sou empresária, eu tenho a minha empresa de viagens, eu visitei já 25 países e viajo, amo muito viajar. Então eu tenho uma vida estável, eu tenho uma família feliz e a minha genética, que eu nem sei nem qual é,
não foi possível de definir o meu papel e a minha postura como ser humana, como apoio na sociedade, ou como mulher, como mãe, como esposa e como amiga. Então, eu já quero trazer de cara, desmistificar esse mito de que o que me transformou na mulher de garra, de fibra e de vontade que eu me apresento a vocês hoje foi as bases e as raízes que eu tive na educação de Dora Abrão, minha mãe, e Inês Abrão, minha tia, sua irmã. As duas irmãs solteiras que criaram com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com deveres e com obrigações que toda criança deve ser criada. Então eu já quero trazer isso, essa questão desse mito de que a genética ela já te predestina por um caminho que você deve seguir. E ambiente, eu posso garantir para vocês que é tudo. E aí também outro assunto que pode chegar até me incomodar muito, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, é essa ideia de que a adoção ela é uma caridade. Nossa, eu vou salvar essa minha filha das garras da má maternidade que ela poderia ter com a família biológica e que ela tem que ser grata para mim pro resto da vida dela. Gente, se você pensa em adotar norteado pela caridade, não adote. Se o seu foco ele for construir uma família, ter uma relação ambígua entre duas pessoas, aí sim você pode considerar adotar. Da mesma forma que eu queria ser filha, a minha mãe sonhava em ser mãe. Então, nós com papéis bem definidos, eu de filha, ela de mãe, de eu receber acolhimento, de eu receber amor e também de eu doar o meu carinho como filha, ter essa relação de maternidade, esse vínculo horizontal, isso daí que vai se fazer um relacionamento de uma adoção dar certo. Essa questão de caridade a gente tem que eliminar por terra. A minha mãe me deve nada e eu devo nada a ela. O nosso vínculo é amor e respeito. Aí outro ponto também, que eu acho que é muito interessante eu trazer, é que muitas das pessoas me abordam até e falaram, olha, quando você ficou adolescente, você não se revoltou? Ai, nossa, porque assim, eu tenho medo, às vezes de eu adotar uma criança, a criança, ela se revoltar contra mim, querer ir atrás da família dela, deixar isso por terra, o vínculo ele não ser suficiente. Então eu posso trazer a minha experiência, né? A adolescência, ela é uma época até complicada, é uma época que a gente questiona muito, a gente não sabe muito bem o nosso lugar no mundo, a gente tem os nossos questionamentos, mas pelo relacionamento muito aberto e sincero que eu sempre tive com a minha mãe, eu nunca tive curiosidade e vontade de conhecer a minha família biológica, mesmo porque nunca me faltou alguma condição que eu viesse a buscar na minha família biológica. Então, por exemplo, eu tinha todo o amor, carinho, estrutura e apoio da minha família. A minha família, né, eu não consigo nem verbalizar que é a minha família adotiva, é minha família, ponto. Então, como eu tive tudo isso muito bem suprido e amarrado pela minha família, eu nunca tive curiosidade ou necessidade de saber o real motivo da minha mãe biológica ter que me colocar para a adoção. Hoje eu tenho certeza que ela teve os motivos dela, então condições e realidades extremamente difíceis que impossibilitaram dela assumir esse papel de mãe da Mariana, mas eu de forma alguma eu posso desmerecer o papel da Dora Abrão na minha vida. A minha mãe, ela me formou, ela me estruturou na mulher que eu sou hoje. E assim, nessa questão da adolescência, e até uma dúvida que eu tenho hoje, assim, e no final das contas eu até consegui sanar. Eu não sei o real horário que eu nasci, então eu não consigo saber, por exemplo, o meu signo ascendente.
Até agora eu estou comemorando meu aniversário, né? Eu sou do dia 30 de janeiro, eu sei que eu sou uma capricorniana, mas eu nunca vou saber o meu ascendente porque eu não sei a hora real com que eu nasci. E eu tive curiosidade também, gente, sobre a minha ancestralidade. Principalmente assim, saber os países da onde que vieram a minha família. Por exemplo, o meu marido, inclusive, ele está pleiteando a cidadania espanhola, porque os avós nasceu na Espanha, também uma parte do avô nasceu em Portugal. A minha mãe, ela tinha muito enraizada essa questão da ancestralidade libanesa, por eu ter o sobrenome Abrão, né? Então, meu bisavô, ele veio do Líbano. Então, assim, saber essa questão de ancestralidade. E isso eu consegui descobrir. Tem até um site, tem um aplicativo que eles podem ajudar nisso, que eles fazem uma leitura genética, e eu descobri que eu tenho uma ancestralidade muito grande no Marrocos e na Itália. E eu achei isso muito engraçado porque nas duas experiências que eu estive no Marrocos, eu passei por situações em que o pessoal de lá, eles me classificaram como marroquina. Então, assim, o pessoal do Marrocos, assim, eu já tive algumas experiências, inclusive, muito engraçadas, da pessoa, ela me passar o preço da mercadoria como se fosse um marroquino, e depois que eu abrir e começar a falar, e inclusive falar que eu sou brasileira, a pessoa assustar. Então, essa foi a curiosidade que eu tive pelo momento. Eu nunca tive essa vontade, eu preciso saber da minha família, eu preciso saber das minhas origens. E até uma preocupação que a minha mãe teve também. Minha mãe é uma pessoa muito sábia, muito à frente do tempo dela. Eu lembro bem, no ano de 2009, a minha mãe virou para mim e falou: olha, Mariana, ela lia muito, é uma pessoa que se informava muito. Ela falou que ela tinha visto que existia a possibilidade de se fazer uma análise genética do nosso DNA para a gente descobrir os tipos de doenças que eram mais suscetíveis para nós termos de acordo com o nosso DNA. Então, assim, ela tinha preocupação de que, como a gente não sabia do meu histórico biológico, por exemplo, se eu fosse uma pessoa mais suscetível a ter câncer de mama, ou se eu fosse uma pessoa com histórico de diabético na família, como é o caso da minha família. Então, como a gente não tinha esse norte, ela gostaria muito que eu fizesse esse exame, mas naquela época era um exame caríssimo. E eu me comprometi na época, eu falei: mãe, olha, a senhora não precisa se preocupar, eu vou fazer esse exame quando a tecnologia ela ficar mais acessível, isso vai acontecer. Minha mãe, ela faleceu em 2013 e eu consegui fazer esse exame em 2023. Eu fiz uma análise genética, que eu analisei o meu DNA para ver esse tipo de doença com que eu tenho que me preocupar quando eu já agora, né, para eu ter uma velhice mais saudável, né? E realmente, assim, foi um exame muito tranquilo, e foi nesse exame que eu detectei que eu tenho que cuidar da minha pressão alta, que eu posso ser suscetível, e inclusive eu tive episódios de pressão alta na gravidez, tive o Tomás e não tive mais nenhum problema ou situação em relação a isso. E no exame também apareceu a minha intolerância ao glúten. E aí foi quando eu descobri que o glúten, ele me faz muito mal, ele me coloca num quadro inflamatório muito grande, e que esse quadro inflamatório ele pode vir a virar um câncer intestinal. Então, eu já eliminei o glúten da minha vida, eu sou, né, uma pessoa intolerante, eu não faço consumo de glúten, e eu consegui ter essa visibilidade no meu exame. Então, aí, no final das contas, a preocupação com a minha mãe me trouxe esse meu conhecimento hoje, e eu não vejo isso como uma revolta, porque imagina, meu relacionamento com ela sempre foi muito às claras, sempre foi muito aberto, e eu acho que principalmente esse vínculo, ele tem que ser baseado na confiança, e isso sempre teve lá em casa. E eu acho que, assim, até para finalizar, um dos mitos que eu faço questão de quebrar e que eu vou trabalhar muito a partir de hoje, trazendo esse assunto, falando sobre a adoção, desmistificando sobre isso e trazendo principalmente as histórias de boas adoções, de pessoas felizes, de pessoas muito bem resolvidas, é colocar o relacionamento na adoção de segunda classe.
Ai, olha, o amor de mãe adotivo, ele é quase igual ao valor de filho biológico. Gente, de verdade, eu nunca me senti assim. Eu nunca me senti assim porque a minha mãe, ela nunca me colocou nessa posição. A minha família, os nossos famílios, parentes mais distantes e pessoas do nosso vínculo nunca me renegou como filha adotiva da Dora. Eu sempre fui a filha da Dora, ponto. E eu sou filha da Dora até hoje. Eu vou morrer filha da Dora. Eu sou o que sou hoje por todo o amor, carinho, atenção e dedicação que Dora e Neise estiveram comigo. Não existe, não tem como ter essa subclasse. E eu hoje vou presenciar pessoalmente essa situação. Como mãe biológica do Tomás, e todo esse carinho, todo esse amor que eu tenho com ele, meu filho, que foi gerado, que saiu da minha barriga, que amamentou nesse peito durante 2 anos e que eu conheço, que eu amo de paixão, o meu sentimento de aguardo, de preocupação para com a irmã dele é exatamente o mesmo. A minha barriga, ela só não está grande fisicamente, mas o meu pensamento e o meu coração está norteado para a minha filha como se ela estivesse dentro de mim. Ela está sendo muito aguardada, ela já é amada, ela já é muito esperada e inclusive o irmão dela já deu um nome para ela, né? Nós estamos aguardando a Maia. A gente não sabe como ela vai vir, as condições que ela vai vir, a idade mesmo que ela precisa que ela vai ter, mas nós estamos com o coração aberto e aguardando essa menina chegar como se ela estivesse exatamente dentro do meu ventre. E ela está e mora hoje no meu coração. O que eu acho que é muito importante eu frisar, eu fui uma criança que eu precisava de um lar. Eu consegui esse lar. Eu consegui esse amor. E hoje eu sou a mãe que ofereço um lar e que ofereço esse amor. Eu sei que esse ciclo virtuoso, ele vai se perpetuar. E eu tenho que frisar aqui que a biologia, no meu caso, ela é simplesmente um detalhe. O que corre nas minhas veias e na veia da minha família não é o mesmo sangue. Sim, não é. Mas é o mesmo amor, o mesmo carinho, e isso é inquebrável. O amor, ele é a minha genética e eu tenho certeza que pode ser a sua também. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Quis introduzir isso para que vocês pudessem conhecer um pouco mais da minha história. E eu acho muito importante também a gente continuar esse bate-papo com as experiências, com o olhar dos outros profissionais e das outras pessoas que também têm um vínculo e as suas boas histórias em relação à adoção. E se você gosta desse assunto, se você quiser saber mais sobre isso, se você tiver dúvidas, até pensa em adotar, eu me coloco inteiramente à disposição. O meu link de contato vai estar aqui na descrição e vai ser um enorme prazer saber da sua história e saber de que forma que eu posso ajudar mais. Um grande beijo para vocês.